inspira muito, assim como toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada e guiada pelo Espírito Santo. E ela produz vida em nós, é resposta, é a revelação de Deus, né? A história de João Marcos, no Novo Testamento. Marcos era o nome latino e João era seu nome hebraico, que significa, João significa Jeová mostrou graça, Jeová gracioso, ou Deus mostrou favor, ou Deus é misericordioso. O nome de João. Então temos 3 personagens na história de João Marcos. Temos João Marcos, temos Barnabé e temos Paulo. Quem era João Marcos? João Marcos, em Colossenses 12:12, diz que ele era sobrinho de Barnabé. E em outras tradições, algumas diz que ele era primo. Então, no geral, temos a ideia que ele era um parente próximo de Barnabé. Em Atos 12, no capítulo 12, a Bíblia diz que sua mãe se chamava Maria. Esse é o episódio em que os irmãos estavam reunidos na casa dessa Maria, mãe de João Marcos. No episódio em que Tiago tinha sido morto e Pedro estava preso. Então os irmãos, naquela época, a igreja estava em crescimento, ainda a igreja primitiva, e havia muita perseguição. O culto não era público. Então havia muita perseguição e os irmãos se encontravam escondidos na casa de alguns irmãos ou em caverna de alguma forma por causa da perseguição. Barnabé, outro personagem. Barnabé, em Atos 11:24, a Bíblia diz que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um grande missionário, cheio do Espírito Santo e que trabalhava muito na obra do Senhor. Foi Barnabé que levou Paulo convertido aos apóstolos, lá depois de Damasco, em Jerusalém, porque alguns desejavam matar Paulo. Ele apresentou Paulo aos apóstolos, só que mesmo assim ainda não havia uma aceitação e alguns queriam tirar a vida de Paulo. Então, os próprios irmãos da igreja levaram Paulo de volta para a sua terra, de volta para Tarso. E ele volta e vai trabalhar com seu pai, vai passar um tempo lá, né? Vai passar um tempo em Tarso. Esse mesmo Barnabé foi aquele que ajudou e deu um voto de confiança para João Marcos. Então Barnabé foi um grande homem de Deus também. Paulo, outro personagem. Paulo era aquele que era Saulo, que era um grande fariseu, doutor da lei, que aprendeu aos pés de Gamaliel, só que teve um encontro com Cristo e sua vida foi transformada e foi mudada. Então ele se converteu, ele foi para a Arábia, passou um tempo aprendendo do próprio Senhor o que ele diz, e ele queria pregar, queria anunciar, só que não foi aceito por alguns irmãos. Ele teve que ir, como foi dito há pouco tempo, de volta para a sua terra, para a sua cidade natal. Em Atos, capítulo 13, verso 5, vemos a separação e o início de um trabalho. Vemos o início da igreja, vemos o início do trabalho, Atos 13, verso 5. Atos capítulo 13, no verso 5. Diz assim: E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então eles haviam sido enviados no capítulo 13, no verso 2. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles foram enviados, e junto com eles também havia João Marcos como cooperador dele. Só que é interessante que apenas 8 versículos para frente, a Bíblia diz que, no capítulo 13, verso 13, que Marcos volta dessa viagem. Então, Marcos ainda era um jovem inexperiente, um jovem que podemos dizer imaturo. Então, temos que entender o contexto daquela época. Havia muita perseguição, havia muita violência. Tiago já havia sido morto. Não havia uma aceitação por parte de Roma. Então, tudo isso levou, eu creio, entendo, João Marcos a ter medo da perseguição. Havia uma expectativa e ele
teve um choque de realidade, podemos dizer assim, eu entendo dessa forma. Então ele pensava que iria ser diferente, e ele volta mostrando uma imaturidade. Em Atos, capítulo 15, verso 37, vai falar acerca da separação, tempos depois desse episódio, porque Paulo ele deseja visitar os irmãos que eles haviam pregado na sua viagem. E Barnabé, ele deseja dar uma nova oportunidade para João Marcos. Só que Paulo ele não aceita. Então vemos aqui, como foi dito, no capítulo 13, no verso 2, e em todo Atos, sempre vemos o Espírito Santo falando à igreja, eles orando, jejuando, recebendo direção de Deus. Então vemos aqui 2 homens cheios do Espírito Santo, 2 homens cristãos convertidos, só que vão ter pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Então, Atos capítulo 15, verso 37, vai haver a separação. Verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Verso 38. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Bem no início ainda da viagem, Marcos tinham abandonado. Então o verso 39 diz assim, 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. É interessante esse ponto, verso 39. Tal contenda houve entre eles. Contenda significa uma discussão acirrada, um desentendimento sério, uma briga, um racha. Então significa, mostra a humanidade dos líderes, né? Que mesmo piedosos e cheios do Espírito Santo estão sujeitos a falhas, erros e divergências interpessoais. E isso dividiu os líderes da igreja de Antioquia. Então, eles mesmos cheios do Espírito Santo, eles houveram divergência nas suas opiniões. E a Bíblia diz que Barnabé, ele deu um voto de confiança para Marcos e navegou para Chipre, no mapa a parte de baixo. E Paulo tomou Silas e seguiu para a Síria e Cilícia, na parte de cima do mapa. Então vemos na vida de Barnabé alguém que acreditou em João Marcos, que deu um voto de confiança, que acreditou. Sabe, às vezes agimos como João Marcos em nossa vida, às vezes no meio das provações, corremos, voltamos atrás, não seguimos na caminhada que Deus tem nos proposto. E às vezes por medo, por aflição, às vezes por imaturidade, às vezes por medo, às vezes por causa da luta entre a expectativa e a realidade em nossa caminhada cristã, em nossa chamada. Então a história de João Marcos nos mostra e nos serve de exemplo que Deus é um Deus de oportunidade. Toda a história do Evangelho, a Bíblia, ela se resume na restauração da comunhão do homem caído para com Deus. Então a história de João Marcos não é diferente, vai falar de uma restauração, de uma transformação, de alguém que acreditou, sabe? Deus há de colocar sobre nossas vidas um Barnabé, alguém que acredita, alguém que deposita esperança, que nos dá uma oportunidade, que confia. E João Marcos, ele mostra, após esse ato, uma maturidade, porque houve uma reconfiguração de rota na vida de João Marcos. Ele amadureceu, ele foi transformado, ele se dedicou, tanto que em 2 Timóteo 4,11, Paulo prevê a sua morte já em seus últimos tempos, e ele manda Timóteo ir ter com ele, e manda, nas palavras deles, também levar João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. O próprio Paulo vai reconhecer que João Marcos é muito útil para o ministério. Então houve uma transformação na vida de João Marcos, uma mudança, alguém que começou de uma forma ruim, que regrediu na fé, que teve uma crise existencial, que teve uma crise momentânea, mas ele foi achado. O próprio Deus transformou a vida dele. Ele teve simplicidade e humildade de refletir e de se entregar, como diz Jeremias, que Jeremias ele tentou parar, desistir, só que a palavra ardia no seu coração.
e ardia nos seus ossos como uma chama que o consumia.